Olá, ser humano, aqui é o Adriano Augusto falando. Muito obrigado por estar aqui assistindo a mais um vídeo. Bom, para você que está assistindo essa aula tem os materiais de estudo abaixo na descrição, né? Para você baixá-lo. Então, essa página aqui que eu ajeitei para você está aí abaixo na descrição. Você vai baixar, vai imprimir e vai escrever aqui a tradução desse discurso de Mário Vargas Llosa, né? Para você aprender o espanhol. E não somente essa aula, mas as outras que vou postar nos próximos dias, né? Faz parte de um curso intensivo de espanhol. Então, lembre-se de ativar as notificações para ser avisado das aulas gratuitas de espanhol que irei postar. Com essa aula você vai ter muita evolução e vai aprender o espanhol da vida real, independente do seu nível, idade ou dificuldade. É para você que finalmente quer ler em espanhol e dar os primeiros passos para a conversação. Então pause o vídeo, escreva corretamente, pois você tem muito a ganhar com esse intensivo. A única exigência é que você tenha caneta, lápis e caderno, né? A resma que eu ensinei a você como fazer, né? Enfim, então podemos começar? Então vamos. Eu coloquei abaixo dessa aula também o link do discurso completo de Mário Vargas Llosa, né, no Prêmio Nobel de Literatura. Depois vocês dão uma olhada, mas eu quero primeiro que você aprenda essa primeira parte. Claro que eu não vou traduzir o discurso completo, que é muito grande, mas pelo menos o começo eu vou traduzir para você, certo? E depois você vai dar uma olhada lá no discurso. Então vamos lá. El discurso completo, né? Vou botar aqui para você ver, vou abaixar um pouco. El discurso completo de Mário Vargas Llosa tras receber o Prêmio Nobel de Literatura, certo? Então, o que é que significa isso aqui? O discurso completo de Mário Vargas Llosa, porque nome não tem tradução, então você tem que pronunciar da mesma forma, né? Tras receber o Prêmio Nobel de Literatura. A primeira aula eu vou fazer junto com você, a segunda e a terceira é você que vai fazer sozinho. Então, ó, porque ele sem acento é o, né? Discurso, eu tô meio sem jeito para poder escrever, mas enfim, vai dar para entender, certo? Ó, completo, tá certo? Deixa eu ver, me ajeitar um pouco aqui para ver se eu consigo escrever melhor. Acho que dá para você ver. De, né? Mário Vargas Llosa, tras receber é após, traz é após. Então, após receber o prêmio, vou botar aqui embaixo, certo? Que aqui não dá, o Prêmio Nobel de Literatura. Literatura, ok? Pronto. Tô meio sem jeito para escrever, viu? Perdoe-me, mas enfim, dá para entender. Por isso eu deixei esses espaços aqui, tá vendo? Elogio de la lectura e la ficción, né? Que é o título. Então, elogio de la é da leitura e a ficção. Pronto. E aí então ele começa o discurso. Aprendi a ler aos 5 anos. Aprendi a ler aos 5 anos. A los é aos. Então, vamos lá. Aprendi. O aprendi em espanhol tem acento agudo, o nosso não tem. Aprendi a ler. Lá ler é ler. São dois L's. Aqui é um só. Aos 5 anos. Vírgula. Tô sem jeito para escrever, viu? Perdoe-me. Tem a câmera aqui, tem um suporte aqui que me deixa um pouco torto para escrever, mas dá para entender. Em la classe del hermano Justiniano. Olha o J como se fosse escarrar. Justiniano. Em la classe del hermano Justiniano. Em la é na. Então, na classe, o que é classe é aula. Na aula dele é do irmão. E claro que nome próprio não tem, né? Tradução, então, Justiniano.
E no colégio de la Salle, ou seja, no colégio da Salle, porque essa palavra aqui também não tem tradução, é o nome do colégio lá. Colégio de lá é da, mesmo nome aqui que para nomes não tem tradução. Em Cochabamba, Bolívia, né? Esse em aqui é em português, certo? Com M, lá é com N. Em, nem precisa repetir, né? Que nome aqui não tem tradução, então Cochabamba, Bolívia. Você pode colocar embaixo, mas é o mesmo nome, certo? Essa é a coisa mais importante que me ha passado na vida. É a coisa mais importante que me aconteceu na vida. Me ha passado, ele poderia usar o termo que me passou, né? Que me aconteceu na vida, mas ele usou essa expressão aqui que é um pouco mais formal. Me ha passado é o mesmo que me passou, né? Então, é a coisa. Esse mas aqui eu já falei, mas com acento em espanhol é mais quantidade em português, M-A-I-S, mais. E se você quiser falar o mas, conjunção em português, em espanhol seria pero, né? Por exemplo, vou estudar, mas eu preciso fazer uma revisão antes. Vou estudar, pero necesito hacer una revisión antes. É o pero, entende? Então é a coisa mais importante que me aconteceu. Em lá é na, então na vida. Passar pode ser passar no sentido de acontecer. Entende? Quase 70 anos depois, ou seja, quase, que lá é com C, aqui é com Q, quase 70 anos. Esse NH em português tem um som de, perdão, esse N com acento em português tem um som de NH, né? Nye, anos. Depois, ou seja, depois, então quase 70 anos depois, recuerdo com nitidez como essa marca, ou seja, recordo, né, me lembro, é a mesma coisa, recordo com, é com M em português, com nitidez é a mesma coisa, como essa magia, lá é mágia, a tônica é no primeiro A, mágia, e esse re aqui é re, rota, né? Rota e re tem esse som, a depender da palavra, claro, né? Então, essa mágia, como essa magia, vírgula lá se chama coma, traduzir as palavras e os livros, traduzir as palavras, vou colocar aqui embaixo porque aqui está sem espaço, viu? Delois é dois livros, vou botar aqui, viu? 2 livros, ó, em imagens, em imagens, enriqueceu minha vida, enriqueceu minha vida, enriqueceu minha vida, enriqueceu minha vida, isso, rompendo, desculpa, tá um pouco abaixo, né? Rompendo as barreiras del tempo e del espaço, e, ou seja, rompendo as barreiras, né, do tempo e do espaço. Então vamos lá. Eu desci aqui o ofício porque eu estou todo sem jeito para poder escrever aqui. As barreiras do tempo e do espaço e, de novo, né, permitindo-me viajar com el Capitão Nemo 20.000 léguas de viaje submarino. Aqui ele já está colocando personagens de livros, né, que permitiu a ele, né,
viajar com personagens de livros, né? Ele, Capitão Nemo, é um personagem, né? Então, permitindo-me, ou seja, me permitindo viajar com o Capitão Nemo 20.000 léguas de viagem submarina, porque lá a viagem é masculino, aqui é feminino, a viagem, lá é el viaje, ele é o. Então, lá é masculino, aqui é feminino. Então, me permitindo, né? Me permitindo viajar com o capitão, nome próprio é maiúsculo, né? Nemo, 20.000 léguas lá não tem acento não, aqui tem, né? Léguas de viagem submarina, porque lá é masculino, tem que, né? Tem que acordar aqui com o masculino, e aqui é feminino. Lutar junto a, ou seja, lutar junto a, botei que colocar aqui, né? Porque aqui ficou sem espaço, mas não tem problema. Lutar junto a. Que é isso aqui? É o nome francês, né? D'Artagnan, que é o nome de um personagem, não vou colocar, né? Não vou colocar aqui 3 pontinhos, né? Athos, Porthos, nome próprio, e Aramis, nome próprio. Então vamos lá, nome próprio, não precisa nem repetir, até porque está sem espaço aqui, mas vocês vão colocar aí o nome de vocês. Pega daqui, contra las intrigas que ameaçam a reina e los tempos, ou seja, contra o que? As intrigas, acho que dá para ver aí, né? As intrigas que ameaçam a rainha nos tempos nos tempos, que já é uma história que ele está contando, né? Del sinuoso Richelieu, ou seja, do sinuoso, nome próprio, repete, aqui é o nome francês, Richelieu, e arrastrar-me por las entranhas de Paris, ou seja, e me arrastar pelas entranhas de Paris. Olha só o que a leitura fez com ele, né? E me arrastar por las pelas entranhas de Paris. Nome de lugares, né? Maiúsculo. Convertido em Jean Valjean, que também é o nome francês. Então, convertido em, olha só, ele se converteu no personagem. Olha o que é a leitura, né? Convertido em, repete nome próprio, Jean Valjean, nome francês também. Com el cuerpo inerte de Marius a cuestas, ou seja, com o corpo inerte. Então vamos lá, com o corpo inerte de, vou repetir aqui, né? Aqui não precisa, Marius, nome próprio, repete, eu não vou colocar aqui não precisa. A cuestas seria a tiracolo, né? Ficaria esquisito você colocar a costas, é a tiracolo. Tiracolo são coisas que se levam, como é que eu diria, prendadas, né? De uma correia, né? Traspassando o corpo, então seria mais ou menos isso. Então, a tiracolo. Que é isso que a leitura está fazendo com ele, né? Está traspassando ele. Pronto. Agora vamos dar continuidade. La leitura convertia el sueño em vida. Olha que bonito. A leitura
convertia o sonho em vida e la vida em sueño, e a vida em sonho, e a vida em sonho. E ponia ao alcance del pedacito de hombre, ou seja, ponia, poner é colocar, e colocava, né? Colocava ao alcance do pedacinho de hombre, que era eu, vou colocar aqui, né? De hombre é de homem, do pedacinho de homem, que era eu, que era eu, e no universo da literatura, ou seja, no universo da literatura. Pronto. Já estamos terminando. Mi madre me contou que as primeiras coisas que escrevi, ou seja, minha mãe me contou, ele poderia colocar me ha contado também, né? Assim como está aqui, me ha passado ou me passou, me ha contado ou me contou. Mas aqui é mais informal, né? Porque em geral a linguagem entre os familiares de uma casa é sempre informal, né? Você não fala formalmente com seu pai, claro que você respeita, né, a hierarquia do pai e da mãe, mas você não fala formalmente, né? Porque tem uma coisa mais, né, familiar, né? Mais aconchegante. Então aqui está mais informal, porque ele está falando da mãe dele. Então, minha mãe me contou que as primeiras coisas que escrevi, então, vamos lá, tem um ponto aqui, então começa com letra maiúscula, né? Minha mãe, inclusive a mãe dele já também, ele partiu dessa terra, né, em 2025, esse Mário Vargas Llosa, então ele estava contando aqui no dia que ele recebeu o prêmio, né, lembrando da mãe dele. Minha mãe me contou, que lá é contou com acento no O, que as primeiras coisas, lá é coisas que, tem que colocar bem pequeno aqui, mas enfim, que escrevi foram continuações das histórias que leía. Foram continuações das histórias que lia, mas que quem lia? A mãe dele. Então, foram continuações, que a mãe dele contava histórias, né? Continuações das histórias que lia. Lia. Pois me apenava que se terminaram, ou seja, pois é porque, né? Porque eu lamentava, né? Que se terminassem. Então, pode ser pois também, pois me lamentava, pois eu lamentava que se terminassem. Pois eu lamentava que se terminassem, né? N aqui. Ou queria emendar-lhes el final, ou queria, lá tem acento, aqui não tem, só tem um acento no i, né? Emendar-lhes el final. Emendar-lhes emendar significa corrigir, consertar, nem emendar mesmo, né? Alterar, consertar. Então, emendar significa corrigir-lhes, né? Corrigir-lhes, ou eu queria corrigir o final, né? Então, você pode colocar como corrigir. Corrigir o final. Então, ou queria corrigir o final, né? O final das histórias que contavam para ele, que a mãe dele contava. Pronto. E acaso sea eso lo que me é passado, la vida haciendo sin saberlo. E aqui vamos lá. E
acaso é acaso, e acaso seja isso. Seja isso o que passei a vida, e acaso seja isso lo que me é passado a vida sendo sem saberlo. Ou seja, e acaso seja isso o que passei, me é passado, passei a vida fazendo, sem saber, sem sabê-lo, ou sem saber, né? Fica até melhor, não fica esquisito, sem sabê-lo fica esquisito, mas sem saber. Ele fez isso sem saber, a vida toda. Prolongando en el tiempo, ou seja, prolongando no tempo. No tempo. Mientras crescia, enquanto crescia. Enquanto crescia. Certo? Crescer. Crescia. Desculpa, tem um S aqui, viu? Que aqui estou sem jeito para escrever. Peraí, escrevi o negócio correto. Crescia, ó. Crescia. Pronto. Ok? Crescia. Madurava e envelhecia. Ou seja, o que é madurar? Madurar é amadurecia. Amadurecia e envelhecia. Então, vírgula, né? Depois de crescia, amadurecia e envelhecia. E envelhecia, vírgula. Las histórias que llenaram minha infância de exaltação e de aventuras. As histórias que llenaram, lá vai escrever em espanhol, que encheram, né, que preencheram minha infância, né? Llenar é encher, rellenar é preencher. Então, que encheram, né, minha infância, que encheram encheram minha infância de exaltação, né? Posso colocar aqui, né? Exaltação e aventura. E aventuras. Entendeu por que é importante você aprender um idioma com leitura guiada? Porque muitas vezes, se você for aprender palavras soltas, você não vai entendê-las no contexto. Vou fazer algo com você agora. Vou colocar o áudio dessa parte aqui que nós estudamos. O próprio Mário Vargas Llosa, né? Que já partiu dessa terra, mas ele falando. Vamos ver se você entende. Trabalhe agora, teste o ouvido. Vamos lá. Aprendi a leer a los 5 años en la clase del hermano Justiniano en el Colegio de La Salle, en Cochabamba, Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio y permitiéndome viajar con el capitán Nemo, 20.000 leguas de viaje submarino, luchar junto a D'Artagnan, Athos, Porthos y Aramis contra las intrigas que amenazan a la reina en los tiempos del sinuoso Richelieu, y arrastrarme por las entrañas de París convertido en Jean Valjean con el cuerpo inerte de Marius a cuestas. La lectura convertía el sueño en vida y la vida en sueño, y ponía al alcance del pedacito de hombre que era yo el universo de la literatura. Mi madre me contó que las primeras cosas que escribí fueron continuaciones de las historias que leía, pues me apenaba que se terminaran o quería enmendarles el final. ¿Y acaso sea eso lo que me he pasado la vida haciendo sin saberlo? Prolongando en el tiempo, mientras crecía, maduraba y envejecía, las historias que llenaron mi infancia de exaltação e de aventuras. Então, entendeu alguma coisa?
nem que seja 10, 15, 20, 30, 50%, ótimo, é treino. Pega isso aqui, faça esse discurso em sua casa, depois de colocar a tradução e repita novamente o áudio, certo? Então vamos lá, segunda parte. Me gostaria que minha madre estivesse aqui. Ou seja, eu gostaria que minha mãe estivesse aqui. Quando você gosta de algo, você diz me gusta. Você não vai dizer de Augusto. Não, não existe essa tradução literal. Está errado, equivocado. Me gusta, a mim me gusta estudar. Eu gosto de estudar. A mim me gustam os livros. Eu gosto dos livros. Então, eu gostaria que minha mãe estivesse aqui. É que ele fala, né, no discurso. Ella, que solia emocionar-se e chorar leyendo os poemas de Amado Nervo e de Pablo Neruda. Ela que costumava se emocionar e chorar lendo os poemas de, aqui é nome próprio, não tem tradução, nome em espanhol, que ele está falando dos poetas que ela gostava de ler e chorar, né, se emocionar. Amado Nervo, esse R aqui tem um som de Re fraco, Nervo, quando é no início da palavra tem um som de R forte, muito forte, né? Ramon, rábia. Agora, quando está no meio da palavra, tem um R fraco, fraquinho. Nervo, não é nervo, como falamos em português. Amado Nervo e de Pablo Neruda. São autores, né, hispanohablantes, poetas. E também o abuelo Pedro. E também o avô Pedro. Dá pausa no vídeo e vai escrevendo, certo? Você tem que realmente ser ativo. De gran nariz e calva reluciente. Existe uma regrinha para você colocar gran ou grande em espanhol. Agora não vem ao caso. De gran nariz, ou seja, de grande nariz. Ou seja, de nariz grande, né? Seria mais ou menos isso, né? Para não ficar esquisito de gran nariz, né? De grande nariz. De nariz grande, né? Mas aqui de grande nariz, literalmente. E calva reluciente. O que é calva? Calva é calvície, né? E reluciente é reluzente, brilhante. Então, para não ficar esquisito, calvície brilhante, a gente costuma usar careca, né? Calvície, careca é a mesma coisa. Então, careca brilhante. É um cara que não tem cabelo, né? E geralmente os carecas, né? Às vezes a cabeça brilha, né? Então, de careca brilhante, né? Que é a forma carinhosa, né? Que ele usa para o avô dele, né? Que era careca, né? Com todo o respeito, né? Ao avô, claro. Que celebrava meus versos. Que celebrava meus versos. E el tío Lucho, que tanto me animó a volcar-me em corpo e alma a escrever, aunque la literatura... Vamos com calma. Tio lá tem acento. Então, e o tio Lucho, não tem tradução porque é nome próprio, Lucho. Apesar que essa palavra aqui seria luto, né, em português, mas aqui é o nome próprio. E o tio Luto, né? Ou seja, e o tio Lucho, que tanto me animou a... O que é volcar-me? Volcar-me seria investir, entrar, né? Se atirar. Então, ao tio Lúcio, que tanto me animou a me atirar, né? No sentido de se atirar, a me atirar, né? Em corpo e alma, a escrever. Aunque a literatura, ou seja, embora a literatura, e naquele tempo e lugar, alimentara tão mal a seus cultores, alimentasse tão mal a seus cultores. O que são cultores? Cultores são cultores em português, cultivadores, né? É no sentido figurado, né? Que ele está usando aqui, né? Que é aquele que se dedica a determinado estudo, né? Pode ser também um artista, até porque cultura vem de cultivar a terra, né? De agricultura, é o trabalho de cultivar. Então, a seus cultores, a seus agricultores, né? A seus artistas, enfim, é nesse sentido que ele quer dizer. Está alimentando mal, né? Aos seus cultores. Agora vamos lá. Toda a vida he tenido a mi lado gentes assim. Ou seja, toda a vida tive a meu lado pessoas assim. Tanto no singular quanto no plural, gente significa pessoas, né? Seria esquisito para eles colocar aqui toda a minha vida he tenido a mi lado personas assim, né? Ou seja, eles vão dizer gentes. Gente aqui é diferente, né?
Lá significa pessoas. Assim. Coma, o que é coma? Vírgula. Né? Se chama coma. Vírgula. Que me queriam e alentavam, ou seja, que me queriam e alentavam. E me contagiavam sua fé quando dudava. E me contagiavam sua fé quando duvidava. Né? A fé deles, né, contagiava a Mário Vargas Llosa quando o próprio Mário duvidava. Graças a ellos e sem dúvida, ou seja, graças a eles e sem dúvida, também, a mi terquedad. Terquedad seria teimosia, mas teimosia no sentido de obstinação. Então, graças a eles e sem dúvida também a minha obstinação, a minha teimosia, no sentido positivo, não é teimosia que está fazendo algo errado, não. Ele estava ali, né, obstinado, né, a buscar a alta cultura. E algo de suerte, ou seja, algo de sorte, né, he podido dedicar buena parte de mi tempo a esta paixão. Né? Pude dedicar boa parte do meu tempo a essa paixão. Paixão. Vício e maravilha que é escrever. Vício e maravilha que é escrever. Criar uma vida paralela onde refugiar-nos contra a diversidade. Ou seja, criar uma vida paralela, né, onde nos refugiamos, né, contra a adversidade, que vuelve natural lo extraordinário e extraordinário lo natural. Extraordinário, que, tradução literal, que volta natural o extraordinário e extraordinário o natural. Mas vamos combinar que está esquisito, né? Que volta. Esse vuelve aqui, volver é voltar. Esse vuelve é no sentido de tornar, ou seja, que torna natural o extraordinário e o extraordinário natural. Então, vuelve é volta, volver é voltar. Eu vuelvo, eu volto. Só que é importante, por isso que é importante você aprender idioma com leitura guiada, para você entender o que a palavra significa dentro do contexto. Se você for trazer literalmente, que volta natural o extraordinário e extraordinário natural, vai ficar esquisito. Não vai ficar errado, mas vai ficar esquisito. Então, esse aqui, vuelve, é no sentido de torna, que torna natural o extraordinário e o extraordinário natural. Dissipa el caos. O que é dissipar? É fazer desaparecer, né? Dispersar. Então, que dissipa, que também dissipa também em português, né? Com 2 S, é claro, lá é com 1. Dissipa o caos, embellece lo feo, ou seja, embelece, né, o feio, eterniza el instante, eterniza o instante e torna la muerte um espetáculo passageiro. Agora ele usou o tornar mesmo, né? E torna a morte um espetáculo passageiro. Ele sai falhando o que. Não é espequi, não, espetáculo passageiro. Espetáculo passageiro, ok? Vou fazer o seguinte agora para você treinar o seu espanhol. Eu vou colocar essa parte aqui de Mário Vargas Llosa hablando e você vai treinar o seu ouvido. E daqui a pouco eu volto. Vamos lá. Me gustaría que mi madre estuviera aquí. Ella que solía emocionarse y llorar leyendo los poemas de Amado Nervo y de Pablo Neruda. Y también el abuelo Pedro, de gran nariz y calva reluciente, que celebraba mis versos. Y el tío Lucho, que tanto me animó a volcarme en cuerpo y alma a escribir, aunque la literatura en aquel tiempo y lugar alimentara tan mal a sus cultores. Toda la vida he tenido a mi lado gentes así, que me querían y alentaban y me contagiaban su fe cuando dudaba. Gracias a ellos, y sin duda también a mi terquedad y algo de suerte, he podido dedicar buena parte de mi tiempo a esta pasión, vicio y maravilla que es escribir, crear una vida paralela donde refugiarnos contra la adversidad,
que vuelve natural lo extraordinario y extraordinario lo natural, disipa el caos, embellece lo feo, eterniza el instante e torna a morte um espetáculo passageiro. Então, conseguiu pelo menos entender 50%, 60%, 70%? Pronto, não esqueça de fazer a tradução em sua casa. O material de estudo está aí abaixo na descrição. Você vai fazer a tradução das palavras que eu falei para você, vai treinar em espanhol, sabendo o que significa em português, né? Vai ler isso e depois vai assistir novamente essa parte onde Mário Vargas Llosa, né, fala, certo? Aula 3. Então vamos lá. Si convocarem neste discurso a todos os escritores a los que debo algo ou muito, se convocasse neste discurso a todos os escritores aos que devo algo ou muito, a los é aos, certo? Então, aos. Sus sombras não sumiriam em la oscuridad. Suas sombras não sumiriam na escuridão. São inumeráveis. Además de revelar-me los secretos del ofício de contar, preste atenção nisso aqui. Ademais. Ademais é além do mais. Só que se você for traduzir literalmente, olha como fica esquisito. Além do mais de revelar-me os segredos do ofício de contar... Não, peraí, tem algo esquisito aqui. Além do mais de... Bom, é importante saber que quando você tem ademais de, você vai ter a tradução além de. Vou colocar aqui, ó. Além de. Se tiver só ademais, é além do mais. Mas se tiver ademais de, é além de. Então, além de me revelar, né? Revelar-me, além de me revelar os segredos do ofício de contar, me hicieron explorar os abismos de lo humano. Ou seja, me fizeram explorar os abismos do humano. Admirar suas hazañas, admirar suas façanhas e horrorizar-me com seus desvarios. Repare que esse R, quando está no início da palavra, como Ramon, roupa, é muito forte. Quando está no meio da palavra, é fraco, né? Horrorizar-me. E quando tem dois R's, também é forte. Então, quando está no início e quando tem dois R's, tem som de R, forte, R. Quando está no meio da palavra, no final, tem um som fraquinho. Então, admirar suas façanhas e me horrorizar, né, com seus desvarios. O que são desvarios? Em português são desvarios também, só que não tem acento, como aqui, né? Só tem um acento do I mesmo. Lá tem acento, é desvarios, né, que são delírios, desvaneios. Então, e me horrorizar, né, com seus devaneios, né, seus delírios, nesse sentido. Foram os amigos mais serviciais, ou seja, foram os amigos mais serviçais. Só que é esquisito colocar mais serviçais, ou seja, serviçais no sentido de prestativos, úteis. Então, foram os amigos mais úteis, mais prestativos, nesse sentido. Los animadores de mi vocación. Os animadores de minha vocação. Em cujos livros descobri que. Em cujos livros descobri que. Cujos. Aún em las piores circunstâncias, preste atenção nesse A1. Preste atenção nesse A1. Deixa eu colocar aqui. Existe o A1 com acento e existe o A1 sem acento. Tá? Veja, o A1 com acento significa ainda. E aí você pode traduzir ele como todavia, que também é ainda em espanhol e tem acento no I, acento agudo no I. Esse A1 sem acento quer dizer inclusive. Inclusive, mesmo, né? Até, sei lá, sequer, enfim. E você pode traduzir ele como incluso, que é inclusive, certo? Por que eu coloquei isso aqui? Porque você vai entender agora. Quando você substitui a palavra A1, você tem que substituir por todavia ou incluso, para você entender o que significa ela na frase.
Se você substituir ela pelo sentido de todavia e ficar correto, permanecer o sentido, então vai ser, obviamente, que A1 com acento. Agora, se não ficar correto, você vai substituir por incluso. E se manter, aí você vai ter o A1 sem acento. Então, aún em las piores circunstâncias, ou seja, ainda nas piores circunstâncias, peraí, está escrito ainda nas piores circunstâncias? Não está escrito? Todavia, em las piores circunstâncias, todavia é ainda, certo? Então, está esquisito esse todavia, não combinou. Todavia, ou seja, em português, ainda nas piores circunstâncias, está esquisito. Vamos colocar incluso então, vamos traduzir por incluso. Incluso em las piores circunstâncias, o que é incluso é inclusive. Lá tem incluso, lá tem inclusive também, mas se usa mais incluso. Então, inclusive nas piores circunstâncias, olha como combinou mais. Então, esse A1 realmente é sem acento, certo? Então, é assim que você vai pegar a regrinha do A1. Então, vamos lá. Inclusive, ou seja, mesmo, até nas piores circunstâncias, né? Há esperanças e que vale a pena viver. Há esperanças e que vale a pena viver. Aunque fuera solo, o que é aunque é embora, certo? E fuera solo é fosse só, né? Fosse apenas, né? Embora fosse apenas, ou embora fosse só, porque, porque, não é porque em português, é por, ou ere, bem fraquinho, ere, porque sem a vida, porque sem a vida, não poderíamos ler nem fantasiar histórias. Porque sem a vida, não poderíamos ler nem fantasiar histórias. Vamos dar um passo a mais no seu nível? Então eu vou colocar o trechinho de Mário Vargas Llosa, hablando esse pedacinho apenas, e nós já voltamos. Treine o seu ouvido agora. Si convocara en este discurso a todos los escritores a los que debo algo o mucho, sus sombras nos sumirían en la oscuridad. Son innumerables. Además de revelarme los secretos del oficio de contar, me hicieron explorar los abismos de lo humano, admirar sus hazañas y horrorizarme con sus desvaríos. Fueron los amigos más serviciales, los animadores de mi vocación, en cuyos libros descubrí que aún en las peores circunstancias hay esperanza y que vale la pena vivir, aunque fuera solo porque sin la vida não poderíamos ler nem fantasiar histórias. Então, conseguiu entender? 50%, 40%? Coloca aí. Qual foi a porcentagem que você conseguiu entender no discurso dessa partezinha, dessa terceira e última aula do discurso? Conseguiu 40%, 30%, 10%, 60%, 70%? É isso que eu quero saber, certo? Agora, assista o discurso completo para você entender e treinar o seu ouvido, certo? Então, muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui, né? Nos vemos na próxima aula. Hasta pronto!